Seja bem-vindo ao Código Aberto, o seu resumo semanal da lição de jovens, e a gente está indo para a lição número 10, discurso de despedida. Essa semana nós vamos estudar sobre o discurso de Jesus quando estava ascendendo aos céus e o que ele disse para os seus discípulos e automaticamente o que essa mensagem tem a ver com a minha e com a sua vida hoje em dia. Vamos lá, porque a lição, como sempre, está demais. Muito bem, pessoal, a gente começa a lição dessa semana olhando a nossa tirinha da semana. Vamos lá, ó. Tirinha assim, ó, aquela cena onde os discípulos estão vendo Jesus subir ao céu, lembrando das palavras dele, né? Não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E depois a cena de discípulos orando, né? Lembrando da promessa da vinda do Espírito Santo, o Consolador. É disso que a lição vai falar essa semana, desse último discurso de Jesus e da promessa do Espírito Santo como Consolador para acompanhar os discípulos e ajudá-los nos desafios que viriam com a igreja cristã, a igreja primitiva. A parte de domingo tem como título Fazendo Sentido do Todo, ou seja, quando Jesus estava a sós com seus discípulos, ele os preparou para os desafios que viriam, falando diretamente sobre as suas necessidades, tanto aquelas imediatas quanto aquelas futuras. E aí, em João 14 a 17, Jesus ofereceu conforto e encorajamento, sabendo que os discípulos enfrentariam dificuldades e adversidades. Ele destacou a importância de amar uns aos outros e até mesmo os inimigos e prometeu orar por eles. Jesus pediu para que eles não deixassem seus corações ficarem angustiados, né? Mesmo diante dos desafios que viriam pela frente. Ele sabia que a sua fé seria testada, mas que era importante confiar e crer em Deus, que naquele momento os discípulos iriam encontrar paz e força através do Espírito Santo. A grande promessa foi exatamente isso, a vinda do Consolador, o Espírito Santo, que traria sabedoria, entendimento e orientação e iria ajudar os discípulos a enfrentar as provações e a manter a verdade. A palavra grega que traduzimos como Consolador é Parakletos e possui um significado bastante rico e profundo. Por isso, ela é traduzida de maneiras variadas em várias versões bíblicas. Cada uma destaca um aspecto diferente desse Consolador. Temos, por exemplo, a palavra auxiliador, advogado, conselheiro, encorajador, consolador. Isso tudo, gente, aparece na Bíblia e cada uma, como eu disse, ressalta um aspecto importante ou um papel essencial do Espírito Santo. Vamos avançando porque a parte de segunda-feira fala exatamente dessa obra do Espírito Santo. Como a gente viu anteriormente, a palavra Parakletos, ela desempenha vários papéis. Ela foi traduzida de diferentes formas para destacar os papéis diferentes do Espírito Santo. Só que agora, em 1 João 2, verso 1, ela é aplicada a Jesus e foi traduzido como advogado, destacando Jesus como advogado de todos nós pecadores. O Espírito Santo, que também possui essas qualidades, é enviado por Jesus para estar com os discípulos, especialmente após a sua partida. Enquanto Jesus esteve com os discípulos, ele era o mestre, a verdade e habitava entre eles. O Espírito Santo possui essas mesmas características e foi enviado para ajudar os discípulos a entender e aplicar os ensinamentos de Jesus. Além de ser nosso amigo e advogado no céu, o Espírito Santo nos guia e fortalece o nosso testemunho, trazendo nova vida às pessoas ao nosso redor. Após a ressurreição, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos para prepará-los para a missão que teriam. Um prenúncio, gente, do grande derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Legal, né? Agora pensa aí, com que frequência você sente a necessidade de que o Espírito Santo atue de maneira mais poderosa na sua vida, hein? Para a gente pensar. Terça-feira a gente vai chegando aqui na lição e o título é Permanecendo em Cristo. Olha só, a lição traz o seguinte: depois de avisar os discípulos sobre a chegada do príncipe desse mundo, Jesus convidou eles para uma caminhada fora da cidade. Está lá em João 14, 30 e 31. Era provavelmente uma noite de lua cheia devido à época da Páscoa. Durante o caminho, Jesus usou a metáfora da videira para explicar como ele se relaciona com seus seguidores. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Para dar frutos, os ramos precisam estar conectados a ele. Sem essa conexão, gente, a gente vai se tornar infrutífero, como um galho seco. O pai, o lavrador, cuida da videira, podando os ramos
e removendo os que não produzem frutos. Essa imagem não era nova para os discípulos, já que no Antigo Testamento Israel é comparado a uma vinha. No entanto, Jesus trouxe um novo significado, mostrando que ele e o Pai trabalham juntos nesse processo. A palavra de Cristo também serve para podar e para limpar os ramos. Permanecer em Cristo, portanto, é essencial para o sucesso espiritual. E nós devemos nos conectar a Ele e depender dele para uma vida frutífera. Jesus também, pessoal, falou sobre como a nossa conexão com ele pode nos levar a enfrentar as hostilidades do mundo que muitas vezes rejeita o amor que ele oferece. É esse mundo aí que a gente vê, que a gente vive. A aversão ao amor de Cristo, como visto em João 3, 17 a 20, pode levar a uma perseguição e até mesmo a muitas dificuldades. Só que apesar disso, olha que legal, Jesus nos assegura que ele já venceu o mundo. Pronto, isso é suficiente para a gente conseguir refletir sobre isso, sobre permanecer continuamente em Cristo e o que pode nos afastar de Deus é fundamental para a nossa caminhada de fé. Parte de quarta-feira, vamos avançando e o hipertexto tem como rede semântica aqui a palavra permanecer. Vamos fazer igual semanas anteriores aí? Coloca aí nos comentários que palavra vem à sua mente quando você vê permanecer. Claro que no contexto da lição dessa semana. Quinta-feira, a oração sacerdotal. Entre todas as orações de Jesus nos evangelhos, a de João 17, gente, é a mais extensa. Nos momentos antes da sua prisão, ele orou diretamente ao Pai na presença dos discípulos, confiando a igreja de Deus. Assim como ele foi enviado como um presente de Deus, Jesus também enviou seus discípulos para continuar o trabalho. Ele pediu que o amor profundo entre o Pai e o Filho unissem todos os seus seguidores, tanto os do passado quanto os do futuro. Jesus sabia que a sua hora estava chegando e desejava glorificar a Deus, revelando seu caráter até o fim. Ele já demonstrara a sua autoridade que provém do Pai, e nessa oração ele expressou um poder, para conceder vida eterna. Gente, aceitar essa vida eterna começa agora e transforma a morte em um simples sono. Nessa oração, Jesus também expressou o seu cuidado ao pedir que seus discípulos fossem guiados e protegidos no mundo. E assim, pessoal, embora não pertençam ao mundo, Jesus orou para que eles fossem protegidos do maligno e que também fossem santificados, ou seja, que fossem preparados para testemunhar. A santificação significa refletir a santidade de Deus e criar uma unidade entre os seguidores de Jesus. Aí vamos lá para a parte final da oração. Na parte final, Jesus pensou em todas as gerações futuras, e aquelas que iriam crer. Ele pediu que seus seguidores fossem um testemunho da verdade e do amor de Deus, mostrando a mesma unidade que há entre o Pai e o Filho. Esse amor infinito é o que Deus deseja que a gente venha conhecer e, é claro, também compartilhar, E aí surge uma pergunta para a gente pensar, como é que Deus nos protege desse mundo? Você vê que nessa oração Deus se preocupa com a nossa segurança, Ele pensa em cuidar de nós. Isso é importante para você ter uma visão correta sobre Deus. De que forma a gente pode mostrar uns aos outros esse mesmo amor que Deus tem por nós? Você já viveu esse amor em sua vida, hein? Você tem esse amor no seu coração? E aí nós chegamos então na parte de sexta-feira, permanecendo em seu amor. Gente, a videira foi a árvore, que Jesus usou como exemplo, como símbolo para falar da relação dele com os seus discípulos. E aí, pela atuação, olha que lição traz, pela atuação do Espírito Santo, o ser humano se torna participante da natureza divina e é aceito no amado. O Espírito Santo cumpre esse papel de nos ajudar a permanecer nessa videira. Então a lição de sexta-feira traz um resuminho aí do que foi essa semana e certamente uma semana bem edificante para mim e eu espero que para você também. A gente chega ao final de mais uma lição e eu espero que você continue estudando. Eu não sei se você estuda no início da semana, se você estuda na sexta-feira. Tem gente que estuda no início do sábado, antes da classe, mas espero que você continue estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina e eu te espero na semana que vem. Até lá!